Hoje a gente vai falar desse grande filme, o Heat, ou Fogo contra Fogo, ou simplesmente Calor. Filme de 95, dirigido por Michael Mann. Michael Mann, que é um diretor muito experiente, mas eu não sou muito fã do seu currículo, não. Não gosto muito de filmes como O Informante, Inimigo Público, Miami Vice, Profissão Ladrão, embora o Profissão Ladrão tenha uma influência muito grande em Drive, e tem lá o seu charme, principalmente no final, mas ele quase cai no brega. Considerando sua filmografia completa, ele é um diretor muito urbano, um diretor de ação, algo entre Oliver Stone e Anthony Fuqua, claro que nas devidas proporções. E que se tem algo que Michael Mann sabe fazer, é ação, a gente tem que confessar. No Último dos Moicanos ele mostra seu valor e, claro, no Heat, filme que a gente vai falar aqui hoje. Seus filmes normalmente conseguem desenvolver personagens de uma forma muito convincente, sabe o limiar do verossímil na ação, o timing, tudo que ele faz é minimamente crível, não chega a ser aquele filme de ação fantasioso, sabe, forçado, e é isso que faz o Michael Mann se destacar como diretor. Agora, antes de falar do filme em si, eu queria falar um pouquinho do Apoia-se do canal, uma forma de vocês poderem me ajudar aqui no canal, sabe? Valorizar o trabalho, então quem tiver condição, né, puder dar uma valorizada, dá uma olhada lá no Apoia-se, que a gente tem um grupo no WhatsApp, a gente vai conversar sobre filmes, fazer umas lives exclusivas. Inclusive, para os assinantes, eu tô devendo uma live, eu sei, mas se você tiver condição, dá uma olhadinha lá. E claro, aquela coisa de sempre, de YouTube, inscrever no canal, comentar, compartilhar, enfim. Mas agora vamos direto pro filme, né? Filme de 95, que 95 foi um ano muito interessante. Foi interessante o bastante a ponto de conseguir engolir esse lançamento do Michael Mann. Teve Toy Story, Pontes e Madison, Cassino, né? O mesmo ano tem 2 grandes filmes do De Niro, impressionante isso, né? E também teve filmes que serviu quase como uma concorrência do gênero de ação. Grandes filmes de ação, diria, né? Que no caso, é claro, Bad Boys está aí representando, Seven, Os Suspeitos, Coração Valente. Então eu diria que 95 não foi um ano muito bom para lançar o Heat, não. Ele não participou, ele não deu as caras no Oscar, o que é uma pena. Mas é assim, a ação, ela sempre foi muito desvalorizada, né? Muito porque o que rege a ação como gênero são motivações vazias. Muitas das vezes uma vingança, um assalto ou a resolução de um assalto. E assim a gente tem protagonistas simplórios, motivações muito rasas, vilões estereotipados, um filme, diria, raso. A ação, ela tem essa característica. Claro que tem exceções, né, mas é pouca exceção. Normalmente a gente tem protagonistas estereotipados, vilões estereotipados, motivações vazias. Sempre com uma necessidade de criar um embate entre vilão e herói, que sempre vem de forma forçada. Repara, por exemplo, como Máquina Mortífera faz esse clímax, é ridículo. Se você compara, por exemplo, com Onde os Fracos Não Têm Vez, nossa, que diferença. E é por isso que Onde os Fracos Não Têm Vez, apesar de ter cenas de ação, ele não se identifica como um filme de ação, um filme do gênero de ação, entende? Eu acho interessante reparar essas fragilidades do gênero de ação, sabe? Mas agora vamos nos aprofundar no Fogo contra Fogo e ver se ele sofre desse problema também. O filme ele inicia com um personagem misterioso, Neo, vivido pelo Robert De Niro, né? A gente não sabe o que eles estão fazendo. É um plano, coisas desconexas aqui. Em seguida, Vincent, um amante e uma mãe solteira que se envolve com esse policial aí. Ela tem uma filha, vivida por Natalie Portman, que ela sofre da ausência do pai. O filme logo já demonstra uma dedicação diferente, tá? Ele não é só um filme de ação. Ele investe no drama também, o drama de uma criança e também de personagens que parecem não ter muita ligação com a história principal. É uma delicadeza que se contrasta muito com a cena que vem em seguir, um assalto brutal. Embora a cena seja grosseira, ela também é dirigida de forma delicada. Repara como o Michael Mann dá atenção para os detalhes aqui. Um objeto que cai delicadamente, a sonoplastia, os vidros dos carros que quebram, o cenário, é tudo muito delicado. Depois, com a chegada do policial, o clichê da investigação. Aqui a gente sabe exatamente para que lado esse filme vai. O clássico jogo de gato e rato, sabe, investigador. Mas aqui está o diferencial. O filme ele podia muito bem apenas para esse lado da ação, da investigação, mas ele decide desenvolver muito personagem. Cada um dos personagens tem importância. Relacionamento amoroso é um tema principal aqui do filme. Eu reparo até que relacionamento amoroso é o tema principal desse filme. O amor complexo entre um bandido que tenta sair dessa vida, mas é incapaz. O amor de um homem solitário que carrega uma vida oculta. Ele tenta se convencer que não precisa de companhia, mas não consegue se enganar por muito tempo. Um policial que também é solitário e ele é consumido pelo trabalho. Ele não consegue manter um relacionamento saudável.
Ou então a criança que sofre diariamente pela ausência dos pais. A gente tem também um ex-prisioneiro que tenta se estabelecer ali no mercado de trabalho, é apoiado pela esposa apaixonada. Então repare quantos núcleos de amor esse filme tem. Até mesmo nos detalhes, né? Focando nos vários tipos de amor e o olhar angustiado do homem solitário. Um homem solitário que pode ter tudo nas mãos, poder, mas ele não é completo. A ação ela quase fica de lado aqui, mas quando ela surge é impactante, é violento, assustador. O filme eu diria que ele tem 3 grandes cenas de ação, tá? E o clímax. As 3 cenas são de alto nível, é uma aula de ação. Sobretudo a terceira, porque todo o valor técnico dessas cenas é espetacular. Muitos filmes após 95 se inspirou nessas cenas, tá? Porque aqui a ideia é dar atenção aos detalhes de uma cena teoricamente brutal, ou seja, trazer uma delicadeza para a brutalidade, e isso faz a ação soar muito mais impactante. Repara, por exemplo, como o Regresso fez isso, né? A cena final é tão brutal porque ela dá atenção aos mínimos detalhes, ao detalhe da neve, ao detalhe da água, do frio, é muito interessante. Mas o filme aqui ainda é um jogo de gato e rato no final das contas. Talvez o ponto baixo está aqui, tá? Nas repetições. É muito burocrático essa investigação, binóculo, ligação, papelaiada, prova, testemunha. O filme até força, eu diria que é muito forçado até, o encontro entre o antagonista e o protagonista na metade do filme. Surge de forma muito instantânea, tá? Não há grande motivo para aquele encontro existir, a não ser implantar ali uma pista para no final a gente amarrar uma ponta. O diálogo entre eles veio para ser épico, uma coisa memorável, mas soa apenas canastrão. O diálogo ele gira em torno de olha como eu sou inteligente, como eu sou mal, olha, não brinca comigo, hein? Eu não diria que a interpretação e a direção tá falhando, tá? O problema tá no texto. É uma necessidade tremenda de criar um embate passivo e agressivo antes do clímax. É uma forma de preparar o clímax, né? Mas o roteiro ele só é tipo, olha, eu sou destemido, não mexe comigo não, que olha, eu sou ainda mais destemido que você, hein? Não fica no meu caminho, senão eu mato, né? Eu abandono tudo pela minha ideologia. Ah, mas eu também sou muito, não se atreve porque você não sabe com quem você tá falando. É meio aleatório, é um pouco, como eu disse, canastrão, mas pelo visual, por você estar ali entre Al Pacino e De Niro interagindo entre si, aquilo ali é épico demais. Eu entendo que a gente é tão esquecível que a gente lembra só da imagem, né? A gente não lembra dos diálogos. E essa cena, ela tinha tudo para ser talvez a cena mais importante do filme, mas ela não funcionou muito bem para mim, não. Não estou dizendo que eu não gosto dessa cena, tá? Como eu digo, o visual que é marcante, a ideia que é marcante, a ideia que é épica. Se também há outra fragilidade nesse filme, é o par romântico do personagem do De Niro, tá? Que a motivação de início ela é convincente. Ele é solitário, ele precisa de alguém, ele se apega nessa moça, uma moça simples. Mas aos poucos, essa personagem fica incompreensível, a ponto do filme desistir de trazer motivação. Não dá para entender o porquê que ela se apega tanto nele, né? Mesmo sabendo que ele é um psicopata. Eu diria que o filme realmente desiste, de certo momento, de desenvolver essa personagem. É claro que o clímax está nesse tipo de filme, como eu disse antes, a gente sempre espera o embate entre os dois personagens, né? Os dois protagonistas do filme. Protagonista e antagonista, enfim, vocês entenderam, né? Assim, se no final ele desse uma de onde os fracos não têm vez, onde ele não nos deixa ver esse embate, quem viu sabe o que eu tô falando, provavelmente ia sair muita gente frustrada do final desse filme. Então o filme, ele faz o que a gente imagina que ele iria fazer. Botar o De Niro e o Al Pacino pra brigar, é isso. O filme, ele se vendeu para isso e ele tem que fazer isso. Ele meio que fica refém dessa ideia. A gente sabe que o filme vai nos levar até esse ponto, tá? Pra mim, soa meio forçado? Talvez. Porque se antes o policial, ele andava sempre escoltado, cheio de policial em volta, aqui o filme precisa que ele esteja sozinho, e assim é feito. Todo mundo some e os dois correm para um lugar isolado, e assim a gente tem um embate. É ruim? Claro que não. É um clímax maravilhoso, tá? Muito melhor do que muito filme por aí. Mas tem aquele defeitinho de filme de ação. É a cena pela cena, né? A ação pela ação. É como, por exemplo, no Máquina Mortífera, que eu adoro trazer esse exemplo, porque é horroroso, claro que nem chega perto, tá? Nossa Senhora. Mas no Máquina Mortífera, todos os policiais ficam em volta de um dos policiais, que é o protagonista, né, vivido pelo Mel Gibson,
pra assistir ele caindo na porrada com o bandido. Ou seja, tipo, o filme não podia fazer com que aqueles policiais desaparecessem do nada, mas o filme não podia colocar aqueles policiais pra brigar juntos, senão eles resolviam o problema em 5 segundos. E aí qual que é a solução? Vamos deixar todo mundo parado em volta, assustado, enquanto os dois brigam. Que coisa horrorosa, né? Mas aqui funciona muito mais, aqui é mais dinâmico, a ponto de não me trazer grandes problemas não, tá? Mas o problema desse clímax não é nem a cena em si, é o que acontece um pouquinho antes. Porque o filme tenta tirar uma emoção do par romântico, tá? Mas esse par é muito frágil e a gente não sente nada. A gente só quer que o filme vá pra porradaria logo pra acabar. Heat, ele tem quase 3 horas de duração, mas não parece ser um filme lento, não. Embora eu realmente ache que tem coisa aqui sobrando, tá? Tem personagens a mais, tem núcleos desnecessários, tem muita cena redundante, repetitiva, de investigação, burocrática, como eu disse. Tem alguns diálogos confusos, tá? Ele tenta passar aquela complexidade da investigação, mas o filme vale pelos protagonistas, tá? Pelos 2 personagens principais. O filme ele divide a atenção entre esses dois, então eu diria que os dois sim é protagonista do filme, sabe? Se você cronometrar, capaz que vai dar a mesma quantidade de tempo, inclusive de tela. O De Niro aqui dá um show, o Al Pacino tá aqui como uma peça fundamental. Os dois, claro, não preciso nem dizer que tá dando show, né? Val Kilmer tá aqui, até o Danny Trejo tá aqui. Então é um filme muito completo de elenco, de produção. É um grande marco do gênero de ação, como eu disse, embora 1995 tenha sido um ano com muito filme de ação interessante, mas mesmo assim ele se destaca e transforma-se num cult hoje, né? Meio que um filme obrigatório para fãs de De Niro, filme obrigatório para fãs de ação, fãs do Michael Mann, mas aqui o filme se perde na ideia de ter o combate entre Al Pacino e De Niro, sabe? Em geral é isso, não é um filme ruim, como eu disse, mas é um filme que tem ali alguns pontos. Se você não viu, tem que ver, não tem opção. Mas é aquela coisa, se gostou, dá um like, compartilha, comenta, se inscreve no canal, dá uma olhada no Apoia-se lá, se possível. Então até o próximo vídeo e tchau!